Olá, tudo bem com vocês? Boa tarde, bom dia, boa noite, depende do horário que você vai ver esse vídeo. Meu nome é Fábio, nome completo Fábio George da Silva. Eu estou fazendo esse vídeo como parte de uma matéria da parte de Educação Física. Então, eu faço parte da turma Lacrosse de Educação Física, da licenciatura de Educação Física, na Faculdade Unina. Estou falando da cidade de Curitiba, no estado do Paraná. Esse vídeo ele faz parte da disciplina de Introdução à Formação em Educação Física. Então, essa atividade pertence a essa disciplina. Bem, qual que é o objetivo deste vídeo? Nele, nós vamos saber como foi a separação entre o profissional licenciado e o bacharel em Educação Física. Vamos também saber o que foi o termo provisionamento em educação física, o que isso significou. Também vamos ver qual é a formação, como funciona a formação do profissional licenciado e a sua área de atuação, e a mesma coisa também com o profissional bacharel. Também vamos ver a sua área de atuação também. Então vamos lá? Para pensarmos um pouco nisso, entendermos então o que foi essa separação, nós precisamos nos lembrar lá do ano de 2002. Ali foi estabelecido que haveria separação entre o profissional de educação física licenciado e o bacharel em educação física. Mas o que isso significaria? Será que essa separação indicaria que haveria um rompimento total entre as duas partes? A resposta é um claro e afirmativo não. Não haveria uma rivalidade entre essas duas áreas, até porque elas seriam áreas distintas, mas que precisariam um pouco de algumas coisas de uma das outras. Por exemplo, o bacharel ele precisa ter conhecimentos da didática, que é a licenciatura que fornece para um profissional de educação física. Também, da mesma forma, o profissional licenciado ele precisa saber um pouco sobre o organismo, sobre o desenvolvimento das crianças, como é que funciona isso, que é algo que também o bacharel trabalha mais com respeito a isso. Assim nós concluímos que estas áreas elas teriam informações e áreas de atuações diferenciadas, mas que mesmo assim há uma grande ligação entre elas. Aí nós respondemos uma das perguntas, que foi essa separação. Agora vamos saber um pouco sobre o termo provisionamento. O que ele significa? Quando nós pensamos em provisionamento, nos vem a palavra provisório. E podemos dizer que tem algo a ver realmente com isso. A partir do ano de 1998, foi decidido ali com respeito a ser uma área de atuação que precisasse ser legalizada. Até esse ano não era considerado uma profissão o profissional de educação física. Então, aqueles que estavam atuando em atividades que faziam parte da educação física, eles precisariam de um tempo para que eles pudessem se adequar às atividades, a essa legalidade, digamos, da educação física. Então, eles teriam que ter uma formação específica, só que talvez alguns deles não conseguiriam fazer isso. Então, eles teriam que mostrar, talvez por fotos, por vídeos, que eles realmente já atuavam nessa parte. Ou fazer até mesmo alguns cursos de atualização profissional para mostrar que eles estavam realmente atuando ali naquela área, que eles estavam desejando continuar trabalhando com essa parte. Mas talvez nesse período eles não conseguiriam abranger toda a área de educação física, talvez só uma área específica, que talvez eles já trabalhassem antes. Então esses profissionais tiveram esse tempo aí, podemos dizer assim, de 1998 até por volta de 2002, 2003, na verdade,
eles tiveram esse período de adaptação, podemos dizer assim, né? Também existem outros exemplos, mas devido ao tempo aí que nós temos para o vídeo, não vai ser possível citar esses exemplos. Mas eu acredito que tenha dado para compreender um pouco sobre isso. Então, por volta de 2003, nenhum profissional poderia ser inscrito como provisionado em educação física. Então, foi até esse período que eles poderiam fazer isso. Agora, nós vamos falar um pouco sobre os conteúdos e a área de atuação de cada uma dessas partes. Começando com a licenciatura, entre elas se destacam a política, a organização do ensino básico e a introdução da educação física na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. E também a inclusão na área de educação de jovens e adultos, a educação física em ambientes urbanos e em comunidades. Então, essas seriam algumas matérias, podemos dizer assim, que o profissional precisaria saber, conhecer um pouco mais com respeito a isso, né? Então, isso é um pouquinho do que o estudante deveria aprender, o licenciado, para poder dar aula, né? A área de atuação é dar aula nas escolas, né? E o professor, ele vai além disso, né? De reproduzir essas práticas esportivas só para dizer que tem parte esportiva. Não, né? Ele não quer só isso. Ele também não quer só exigir que os estudantes ali, o objetivo não é exigir que os estudantes desempenhem a parte física, técnica, tática da educação física. Então, nossa, assim fica claro que a educação física escolar não é um treinamento. E para nós entendermos qual que é o objetivo, então, da educação física, nós precisamos ir até a BNCC, né? Que ela pode realmente ela que normatiza, realmente essa parte aí. Daí isso é um conteúdo para um outro vídeo, então não daria nesse momento para a gente falar sobre isso. Agora falando um pouquinho sobre o bacharel, as áreas de atuação... não, desculpe, tem mais uma parte aqui. Tem as áreas de atuação do profissional licenciado, e ela está relacionada à educação básica. A primeira área é a educação infantil, que tem como objetivo o desenvolvimento da criança, os aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais. E também tem o ensino fundamental, que atua em crianças a partir dos 6 anos, depois o ensino médio, que direciona o estudante em preparação para o mercado de trabalho profissional. Então, podemos dizer que a parte do licenciado tem a ver com tudo isso que eu mencionei aí. Desculpa se acabei querendo passar um pouquinho para frente aí, tá bom? Mas algo também importante para se falar também sobre o profissional licenciado é que ele não pode se dedicar a áreas de atuação que o bacharel tem, né? Mesmo que ele faça a graduação, ele faz a graduação em licenciatura, mas ele não vai poder, mesmo que ele faça uma pós-graduação em alguma área relacionada ao bacharel, ele não vai poder podemos dizer assim, fazer parte do bacharel e fazer as atividades que o bacharel ele faz, né? E falando agora sobre um pouco mais breve com respeito ao profissional do bacharel, na área do bacharelado, as áreas de atuação são nos seguintes eixos, que é a saúde, com avaliação dos problemas da educação física que são relacionados à educação física, no esporte, com políticas voltadas às modalidades esportivas, e na cultura e o lazer, que são políticas e programas voltados ao lazer, né? O bacharel ele atua em áreas e ambientes não escolares. Então, nós podemos dividir bem isso, né? As atividades dentro de uma escola, profissional licenciado, e afora, dos ambientes escolares, o bacharel. Isso vai incluir lazer, né? Atividades que causam prazer no indivíduo, né? E muitas vezes pode também ter o intuito de rendimento esportivo, né? Um esporte de alto rendimento. E na saúde, sempre com o papel de promover a saúde de todos, né?
termo professor de educação física, sabemos que ele está relacionado à área de licenciatura, né? Então, quando ouvimos esse termo, sabemos que estamos falando do professor. Já profissional de educação física, aí tem a ver com a área do bacharel. Nas academias, por exemplo, né? Sabemos que ali são os profissionais da educação física. Essa é uma das partes do bacharel, apesar que a gente não vai entrar muito em detalhes aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito mais extenso, né? Mas algumas pessoas usam o termo educador físico. Só que esse termo não está correto. É um termo, podemos dizer, inexistente. Porque é como se nós estivéssemos dizendo que nós estamos educando a parte física, não a pessoa, né? Vou educar o músculo, vou educar o braço, vou educar a perna, a coxa, assim por diante. Então, esse termo não pode ser utilizado, né? Então, não tem como se pensar nessa perspectiva, certo? Esses são alguns detalhes também importantes para a gente mencionar nesse vídeo. Tentei falar de uma maneira mais breve possível aí. Claro que não sou uma pessoa que é acostumada a falar assim em vídeos, né? Então tentamos aí fazer o melhor que nós podemos aí. Agora falando um pouquinho sobre a referência usada para fazer esse vídeo, ele está baseado no livro da disciplina Introdução e Formação em Educação Física, do autor e coordenador do curso, o professor Guilherme dos Santos, né? Guilherme Palhano dos Santos. E esse livro, ele é de 2022. Quero agradecer o tempo disposto por me ouvir através desse vídeo. Até uma próxima atividade.